Olá, estamos aqui novamente. Nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre a importância do diálogo, né? Para que o núcleo familiar tenha a base para uma troca saudável entre os membros que compõem esse núcleo familiar. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre uma outra característica que os pais precisam ter para favorecer o desenvolvimento adequado dos seus filhos. Quando a gente pensa na questão dessas características, quando a gente pensa nas questões de pais saudáveis, é muito interessante a gente observar que as mesmas características que deveriam ser levadas em consideração em relação à existência atual, características que os pais precisariam ter para, vamos dizer assim, deixarem filhos saudáveis para essa sociedade onde eles estão inseridos, são as mesmas características que esses pais devem ter para dar suporte a esses filhos no seu processo evolutivo como um todo, pensando nas questões reencarnatórias. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância do acolhimento afetivo. Quando a gente pensa em pais, nós precisamos pensar em pais saudáveis e funcionais ou pais patológicos e disfuncionais. Como seria isso? Uma das primeiras características que precisam ser levadas em consideração é a capacidade de acolhimento afetivo. O acolhimento afetivo, ele se dá através da possibilidade que pai e mãe precisam ter de observar, qualificar e acolher as necessidades reais dos filhos do nascimento até a vida adulta. E observar, vamos dizer assim, potencializar as possibilidades que os filhos passam a expressar também do nascimento até a vida adulta. O que eu quero dizer com isso? Para pensar assim, ó, quando a gente nasce, vou pegar minha mão, ó, aqui são as necessidades e aqui as possibilidades, né? Quando a gente nasce, possibilidade zero, só tenho necessidade. Bebezinho tem necessidade de ser acolhido, de ser acalentado, de ser banhado, de ser alimentado. Se ele não for suprido em todas as necessidades dele, este pai e essa mãe ou quem cuida estão tendo, vamos dizer assim, uma atuação disfuncional na vida deste ser. Então é importante que ele possa ser acolhido nessas necessidades. E o que vai acontecendo? Conforme ele vai se desenvolvendo, isso aqui vai dando uma volta, né? Então é uma linha, né? Nascimento e vida adulta. Aqui só necessidade, nada de possibilidade. A criança não tem possibilidade nenhuma, ela não anda, ela não fala, não tem possibilidade nenhuma. Conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo possibilidades. Ela começa a ter a possibilidade de apontar o que ela quer, ela começa a ter a possibilidade de engatinhar até o que ela quer, ela começa a ter a possibilidade de falar e expressar com mais clareza o que lhe está faltando, onde está doendo, onde não está doendo. Mais à frente, ela entra na escola, ela começa a ter a possibilidade de desenhar, de escrever, de se relacionar, vamos dizer assim, afetivamente com mais pessoas. Então, é um crescente de possibilidades psíquicas, emocionais e motoras, que vão se desenvolvendo do nascimento até a vida adulta. Quando você pensa nessa questão de um pai e uma mãe saudáveis, a gente precisa levar em consideração que pai e mãe saudável são aqueles que podem observar com clareza e realidade tanto as necessidades como as possibilidades, daqui até aqui. Porque aqui é só necessidade. É de se esperar que o adulto só tenha possibilidades e necessidades afetivas de troca e necessidades eventuais. Aqui, ó, eventualmente, por exemplo, eu posso estar doente e ter a necessidade de que alguém me banhe, tá? Mas sem aquela doença,
eu não teria essa necessidade, porque eu já tenho a possibilidade de me banhar. Então, o adulto é de se esperar dentro desse nosso contexto, né, do contexto social que a gente vive e do contexto, vamos dizer assim, espiritual, é de se esperar que o adulto chegue a esta fase potencializado para uma autonomia. A única autonomia plena que ele não vai ter é a afetiva, porque a gente sempre precisa da troca, a gente sempre precisa do afeto. Então, quando um pai e uma mãe podem observar as necessidades emocionais, psicológicas, né? Emocionais, afetivas, físicas, sociais do seu filho, do nascimento até a vida adulta, ele está sendo um pai funcional e saudável. O complicado é que por muitas, vamos dizer assim, por muitas causas, né? Muitos pais se tornam mais patológicos do que saudáveis. Às vezes, mães, né, que por folga, né, negligenciam a necessidade afetiva de um filho, negligenciam a necessidade do sono, a necessidade da alimentação adequada, né? Pode esperar um pouco ou não, né, porque ela está fazendo determinada coisa, porque ela precisa descansar mais ou menos. Quando você negligencia as necessidades, olha a marca que você deixa no seu filho, isso é muito sério. Porque você deixa no seu filho a marca de que ele não pode confiar no que está fora dele para ser suprido. Vamos pegar essa referência, eu não posso confiar no que está fora de mim para ser suprido, e trazer isso para aquela nossa referência lá do nosso primeiro encontro, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como esperar de uma criança que passou pelo seu processo evolutivo, de desenvolvimento infantil, vamos dizer assim, sendo negligenciado em suas necessidades, vivenciando sensação de abandono, de falta de acolhimento das suas necessidades básicas, como esperar deste ser a confiança necessária que mais à frente ele vai precisar ter na providência divina? Então, quando a criança vivencia uma dificuldade de se sentir acolhida por pai e mãe ou por quem cuida dela, é como se você deixasse uma marca e que mais à frente essa marca pode dificultar esse ser de acreditar que ele pode confiar em algo que ele não vê. Como que ele vai acreditar em algo que ele não vê, que dizem para ele que existe, se ele não pode confiar nas coisas que ele vê, nas pessoas que ele vê, nas pessoas com as quais ele conviveu, nas pessoas com as quais ele deveria ter o maior vínculo afetivo, que seria pai e mãe? Então, supra as necessidades dos seus filhos nas mais variadas fases. Só que identifique se essas necessidades são reais. Vou dar um exemplo disso. Uma criança de 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, ela tem a necessidade que você dê alimento na boca dela. Quando ela tem 4 anos, ela já tem a possibilidade, ela tem movimento de preensão, ela já consegue pegar o garfo, a faca, a colher e trazer o alimento à boca. Quando uma mãe dá comida na boca de um filho de 4 anos de idade, ela está favorecendo a extensão excessiva de uma necessidade que já não existe. Estou aprisionando este filho a um momento de desenvolvimento anterior ao dele. E o que acontece? Então, se eu não supro a necessidade, eu tiro dessa criança a sensação de que ele pode ser acolhido, e isso a médio e longo prazo pode significar uma falta de fé lá à frente, mais dificuldade, vamos dizer assim, né? Em desenvolver a fé em algo que ele não vê. Agora, se eu aprisiono este filho a uma necessidade excessiva, eu gero o contrário, eu gero aquela sensação de que o outro tem a obrigação de me acolher. Eu já tenho aquela possibilidade, mas o outro tem a obrigação. E aí aquele adulto que o problema é sempre do outro, nunca dele, né? Ah, aconteceu isso comigo. Ah, porque o outro não fez aquilo. Ah, porque o governo isso. Ah, porque o meu vizinho aquilo. Ah, porque meu marido aquilo. Ah, porque meu chefe aquilo. O problema nunca é ele. O problema está sempre fora dele. Então, olha o que uma dificuldade em identificar e qualificar dentro da realidade a questão das necessidades que vão se alterando pode ocasionar. O mesmo jeito as possibilidades.
tá? Existem pais que acreditam e potencializam os filhos em capacidades que eles ainda não têm, em possibilidades que eles ainda não têm. Por exemplo, pais que entregam a chave da casa ou a chave do carro para um menino de 13, 14 anos. Ele não tem condição disso. Ele ainda não tem potencialidade para arcar com as consequências dos seus atos. Como eu vou deixar um menino dirigir o meu carro com menos de 18 anos sem uma carta? Sem oficializar isso? Como eu vou entregar a chave da minha casa, para um filho de 13, 14 anos sair e voltar sem eu saber a hora que ele está voltando para casa? Então, muitos pais potencializam de uma forma prematura os filhos, trazendo a eles uma sensação de poder falso, trazendo a eles uma sensação que mais à frente pode desenvolver a questão da soberba, a questão do orgulho, da vaidade, da arrogância, porque eles podem. Eles acreditaram que podiam, né? Papai e mamãe fez eles acreditarem que podiam. Você imagina isso da adolescência para frente, quando vamos dizer assim, as tendências espirituais passam a exercer uma força maior, né? Se você já potencializou excessivamente e esse ser tem como marca em suas vivências anteriores uma arrogância, uma prepotência, pronto, danou, né? Você mais complicou, você mais dificultou o processo reencarnatório desse ser do que facilitou. Então, pai e mãe, prestem bastante atenção em observar com clareza a real necessidade dos seus filhos. Uma criança que já sabe pegar água, você não pode dar água para ela, faz ela pegar. É diferente as trocas de favores dentro de um lar, né? Tá todo mundo assistindo TV, você vai para a cozinha pegar água, mãe, traz água para mim, claro, eu tô indo lá, por que eu não vou trazer, tá? Agora, aquela mãe que pausa o programa que ela tá vendo para pegar água, fazer um lanche pro filho folgado, que já sabe mexer em fogão e que já sabe pegar água, me perdoe, isto não é cuidado, isso não é agrado, isso é um descuido, porque você está gerando situações muito complicadas para este filho a nível de médio e longo prazo nessa existência e muitas vezes contribuindo para atrasos significativos neste processo reencarnatório. Então, vamos pensar em como que vocês estão lidando com essa questão do acolhimento afetivo. Como que vocês estão observando e lidando com as reais necessidades e com as potencialidades já existentes em seus filhos? Porque tudo isso vai ficar como marca, porque eu gostaria de encerrar trazendo o final dessa reflexão, né? Pensa num triângulo, né? Começo aqui, só com necessidade, muito pouca possibilidade. Devo chegar, se tiver tido uma educação mais saudável, à vida adulta, com mais possibilidades do que necessidades praticamente só afetivas ou circunstanciais. E o sério, gente, é que a hora que a gente começa a envelhecer neste processo reencarnatório, a gente encerra como a gente começou, praticamente muitas necessidades e poucas possibilidades. Se eu não conseguir isto aqui de forma saudável, eu não vou conseguir isso aqui de forma saudável. É o que a gente vê hoje em dia, né? Quantos idosos passando por processos depressivos, tem aumentado muito, por exemplo, o suicídio entre idosos, né? Uma dificuldade em aceitar a falta de potencialização. Do mesmo jeito que, em muitas situações, são negligenciados em necessidades reais que ainda têm. Então, esse jogo de necessidade e possibilidade é que um pai e uma mãe precisam prestar atenção aqui, ó, do nascimento, até a hora que eles forem responsáveis por esses filhos, pode fazer toda a diferença para um adulto produtivo ou não, e toda a diferença em como esse adulto vai lidar com o seu processo de envelhecimento corporal nessa existência. Então, vamos fazer essas reflexões, né? Eu acho que isso é muito importante.
próximo encontro falaremos sobre mais uma coisa importante na relação com seus filhos. Até lá!